Alguma vez você já sentiu que quanto mais se esforça para alcançar algo, mais distante isso parece estar? Aquela meta que você tanto deseja, aquele sonho que ainda não se cumpre, aquela resposta que parece demorar mais do que deveria. Às vezes corremos tanto, nos desgastamos tanto, que esquecemos algo essencial. Nem tudo se alcança pela insistência. Há coisas que só chegam quando você decide confiar. Porque sim, há um momento preciso no céu para cada bênção. E se Deus já preparou, você não precisa persegui-la com ansiedade. O que é seu por propósito divino não se perderá. Chegará no momento certo. Te convido a usar os comentários como um altar de fé. Escreva: Senhor, confio no teu tempo. Ou compartilhe o peso que hoje você está entregando nas mãos dele. Comecemos. Número 1. Cada coisa no seu momento, o relógio perfeito de Deus. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Isso foi dito pelo sábio em Eclesiastes 3:1. E que verdade tão profunda isso carrega. Olhe, a vida não é uma corrida em que vence quem mais corre ou quem mais empurra. A vida, quando vista pela perspectiva de Deus, é um conjunto de tempos perfeitamente desenhados. E é que às vezes nós nos desesperamos, não é verdade? Queremos que as coisas aconteçam agora, queremos respostas imediatas, soluções rápidas, sonhos realizados hoje mesmo. Mas o relógio de Deus não funciona como o nosso. Ele não se guia pela impaciência do coração humano, e sim pela perfeição da sua vontade. E quando entendemos isso, quando realmente deixamos de forçar as coisas e aprendemos a confiar nesse tempo divino, tudo muda. Repare que, muitas vezes, nos frustramos não porque as coisas não estejam acontecendo, mas porque as queremos antes do tempo. Como quem tira um fruto da árvore antes de ele estar maduro. Já aconteceu com você? O sabor não é o mesmo. E na vida, forçar aquilo que ainda não está pronto, aquilo que não foi enviado por Deus no seu momento exato, só traz mais dor do que bênção. Por isso, este versículo não é apenas uma poesia bonita. É um lembrete poderoso de que existe uma ordem divina que precisamos respeitar. Veja, não existem coincidências. Cada etapa que você atravessa, cada porta que se abre ou que se fecha, cada espera que te angustia, tudo isso faz parte de um plano. E o mais lindo de tudo isso é que esse plano está nas mãos de um Deus que te ama, que vê o que você não consegue ver. Sabe? Nós vemos apenas uma cena do filme, mas Deus já conhece o final. Ele sabe qual é o momento ideal para cada coisa na sua vida. Ele não erra. Ele não improvisa. E se há algo que precisamos aprender com urgência hoje, é parar de forçar. Porque quando forçamos as coisas pelas nossas emoções, pela ansiedade ou pelo medo, nós saímos do tempo de Deus. E o que acontece quando fazemos algo fora do tempo? O mais provável é que não funcione. Abraão e Sara são um exemplo claríssimo. Eles desejavam tanto um filho que tentaram tomar um atalho, um plano humano. Mas o filho da promessa, Isaque, chegou quando Deus determinou. E chegou com propósito, não como resultado de um impulso. Então, o que nos resta? Nos resta esperar. Mas não é uma espera passiva nem resignada. É uma espera ativa, com fé, com esperança. É acordar todas as manhãs dizendo: Senhor, eu não vejo todo o panorama, mas confio que Tu vês, e se ainda não agiste, é porque ainda não é o momento. Essa oração simples pode transformar completamente o seu dia, porque quando você solta o controle e confia, você encontra descanso. E não falo de qualquer descanso, falo daquele descanso profundo que vem quando você sabe que Deus está no comando. Hoje eu quero te convidar a fazer algo. Tire um momento e pense. O que você está esperando? O que está te deixando ansioso ou ansiosa? Escreva. Entregue isso a Deus. E em vez de se perguntar quando, comece a dizer: Senhor, confio no Teu tempo.
Acredite, não há lugar melhor para estar do que exatamente no centro da sua vontade. Então, pare de correr atrás do que ainda não chegou. Pare de lutar contra o tempo. O que é seu, o que Deus preparou para você, chegará no momento certo, nem antes, nem depois. Porque o relógio de Deus nunca atrasa, mas também nunca se adianta. Ele é simplesmente perfeito. Número 2. Deixe de perseguir. O momento perfeito de Deus. Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele, e Ele o fará. Que poderosa é esta promessa de Salmos 37. E não sei você, mas às vezes nos custa entender o que realmente significa nos deleitarmos em Deus. Porque vivemos em um mundo que nos empurra o tempo todo a correr atrás de coisas, atrás de conquistas, de sonhos, de metas. E não é errado ter aspirações. O problema é quando essas aspirações se transformam em um peso, quando roubam a nossa paz e nos fazem esquecer o mais importante: desfrutar de Deus primeiro. Repare que esta passagem não diz, trabalhe mais e Ele te dará o que você quiser. Também não diz, preocupe-se muito e Ele o fará. Não. Diz, deleita-te, ou seja, encontre o seu prazer nele. E sabe o que acontece quando você faz isso? O seu coração se transforma. O que você deseja já não é a mesma coisa. Você deixa de querer coisas que só te preenchiam por um momentinho e começa a querer aquilo que realmente importa. Porque estando em comunhão com Deus, seus planos, suas metas, suas decisões, tudo começa a se alinhar com aquilo que Ele já havia preparado para você. E isso é liberdade. Quando deixamos de correr atrás das coisas e começamos a desfrutar da presença de Deus, algo muda por dentro. Vai embora o afã. Vai embora a pressão de eu tenho que conseguir agora. Vai embora a ansiedade do e se não acontecer? E chega uma paz que não depende do que você tem ou não tem, mas de saber que está nas mãos certas. Porque é ali, nesse lugar de confiança, que a sua fé começa a tomar forma. E depois vem essa parte tão poderosa. Entrega o teu caminho ao Senhor. Veja, isso não é cruzar os braços e dizer, bom, seja o que Deus quiser, como se nada mais importasse. Não. Entregar o seu caminho é uma decisão ativa. É como dizer para Deus, Senhor, aqui está o meu plano, mas eu o submeto ao teu. Se o Senhor tiver que mover coisas, mova. Se tiver que fechar uma porta, feche. Mas eu quero caminhar contigo, não por conta própria. É rendição, sim, mas não desde a derrota, e sim desde a confiança total. E então vem a parte que mais nos custa entender. Ele o fará. 3 palavras, mas que peso elas carregam, porque ali já não se trata do que você pode fazer. Não se trata de ter tudo sob controle. Trata-se de acreditar que o Deus que abre caminhos no mar, que multiplica pães, que ressuscita mortos, também pode cuidar do que é seu, que Ele é capaz, que Ele sabe como, quando e por quê. E isso, meu amigo ou minha amiga, tira um peso enorme das nossas costas. Agora, como vivemos isso no cotidiano? Bom, para começar, dedique tempo a Deus. E não apenas quando você precisa dele. Faça dele parte da sua rotina. Fale com ele, ouça-o, leia a sua palavra. Não como uma obrigação, mas como quem quer conhecer melhor aquele que ama. Depois, pegue seus planos, seus sonhos, suas ideias e coloque em oração. Escreva se for preciso, mas mais do que pedir, pergunte: isso também está no teu coração, Senhor? E finalmente faça um exame da sua alma de vez em quando. Pergunte-se se você está soltando o controle ou se ainda está tentando fazer tudo do seu jeito. Salmos 37. Não é uma fórmula mágica para obter o que você quer. É um convite para mudar a ordem das coisas. Primeiro Deus, depois o resto. Quando você escolhe se deleitar nele, quando decide confiar em vez de controlar, é aí que acontece o verdadeiramente milagroso. Deus age, Deus provê, Deus cumpre. Então deixe de perseguir com ansiedade. Desfrute do seu Pai Celestial, confie e prepare-se.
porque Ele fará. Número 3. Você traça o seu rumo, mas Deus dirige os seus passos. O coração do homem traça o seu rumo, mas os seus passos são dirigidos pelo Senhor. Essa frase em Provérbios 16:9 tem um peso tremendo, porque se você pensar bem, todos nós, em algum momento, já nos sentamos para planejar como a nossa vida deveria ser, não é? Fazemos listas, metas a curto e longo prazo, nos empolgamos com projetos, e isso é bom. Sonhar não é errado. Na verdade, o próprio Deus nos deu essa capacidade de visão. Mas o que às vezes esquecemos é que por mais que organizemos tudo, a última palavra sempre é de Deus. E isso pode parecer duro no começo, mas quando você entende de verdade, é um alívio. Porque a nossa visão é limitada. Nós vemos o que está diante de nós hoje, no máximo, alguns passos adiante. Mas Deus vê o todo, o começo, o processo e o fim. Ele sabe do que realmente precisamos e também o que poderia nos desviar. Então sim, planeje, sonhe, organize, mas não perca de vista quem é que tem o controle real do caminho. Sabe, uma coisa é ter metas claras e outra é se obsessionar com que tudo aconteça exatamente como você planejou. Há uma grande diferença entre foco e ansiedade. Quando você faz seus planos sem considerar a Deus, sem entregar os seus caminhos, começa a sentir uma pressão constante para controlar cada detalhe. E é aí que a frustração, o cansaço emocional e o desânimo se instalam. Mas quando você diz, Senhor, aqui está o meu plano, mas que seja a tua vontade que prevaleça, então algo muda. Você solta, você descansa, você se livra do peso de ter que saber tudo. E sabe o que é o mais lindo de tudo? Que Deus não apenas dirige os nossos passos, Ele também nos protege no caminho. Às vezes, Ele muda a rota porque sabe que o caminho que você queria seguir ia direto para um abismo. Outras vezes, Ele permite uma pausa, um ainda não, porque você precisa amadurecer algo no seu caráter antes de receber aquilo que deseja. Lembra da história de José? Ele recebeu um sonho claro de Deus, mas não chegou ao palácio de imediato. Passou por traições, prisões, injustiças, mas tudo isso fazia parte do plano divino. Cada passo, mesmo que doloroso, era dirigido por Deus para o cumprimento da promessa. Então, a pergunta não é se você deve planejar ou não. A verdadeira pergunta é, você está deixando espaço para que Deus dirija? Porque planejar sem orar é como construir sem planta. É arriscado. E muitas vezes acabamos fazendo coisas que parecem boas, mas que não estão alinhadas com o propósito de Deus para a nossa vida. Por isso é tão importante envolver a Deus desde o início. Antes de decidir, ore. Antes de avançar, consulte. E se você perceber que algo não está fluindo como queria, ao invés de se frustrar, pergunte-se: será que Deus está me guiando para outra direção? Também é bom revisar o coração. Pergunte-se com honestidade: por que eu quero isso? É para agradar a Deus ou para satisfazer uma necessidade pessoal? E se chegar o momento em que Deus mudar o rumo, não resista. Às vezes, aquilo que parece um desvio é, na verdade, a rota direta para o propósito que você nem imaginava. Ele não improvisa, ele não erra. Sua soberania não falha. Então hoje eu te animo a fazer um pequeno exercício. Pegue esses planos que você tem, esse projeto, esse sonho que você tanto deseja e coloque nas mãos de Deus. Diga com sinceridade: Senhor, isso é o que eu quero, mas se tu tens algo melhor, eu estou disposto a te seguir. Porque acredite, quando Ele dirige, sempre é para te levar a algo melhor. Talvez não seja mais fácil nem mais rápido, mas será perfeito. Porque se Deus está no caminho, então você pode caminhar com confiança, mesmo sem entender tudo o que está acontecendo. Número 4. Espere com fé. Deus nunca chega tarde. Espera no Senhor, esforça-te e fortaleça-se o teu coração. Sim, espera no Senhor. Assim diz o Salmo 27, e não é por acaso que ele repete isso 2 vezes, porque sejamos sinceros,
Esperar não é fácil. E muito menos quando você está atravessando uma situação complicada, quando as orações parecem ficar sem resposta, ou quando tudo dentro de você grita: "Eu quero uma solução agora". Mas este versículo não fala de uma espera passiva ou resignada, como alguém que se senta de braços cruzados. Não. Aqui se trata de uma espera cheia de fé, de força e de esperança ativa. Porque esperar em Deus não é perder tempo, é se preparar para o tempo certo. Repare que o salmista não diz apenas espera, ele também diz esforça-te e fortaleça-se o teu coração. O que isso significa? Que enquanto você espera, precisa fortalecer o seu interior. Precisa falar com a sua alma, levantar o seu ânimo e se lembrar de que Deus continua no trono, mesmo quando você não vê resultados imediatos. E essa parte é fundamental, porque muitas vezes confundimos espera com inatividade, como se nada estivesse acontecendo. Mas, na verdade, enquanto você espera, Deus trabalha. Ele está agindo nos bastidores, preparando o que você precisa, formando o seu caráter, alinhando pessoas, circunstâncias, tudo. Mesmo que você não veja, ele está movendo as peças. E sim, há momentos em que a espera se torna pesada. Há dias em que a fé balança. Já aconteceu com você? Talvez você esteja orando por algo há muito tempo, algo que realmente deseja. Uma porta que se abra, uma cura, uma resposta clara, e parece que tudo continua igual. Mas deixa eu te dizer algo. Aquilo que parece um silêncio de Deus, muitas vezes é um ainda não. Porque Deus nunca se atrasa, mas também nunca se adianta. Ele chega exatamente no momento em que o seu propósito vai se cumprir da melhor maneira. Esperar com fé é um tipo de coragem. É ter a ousadia de acreditar quando tudo ao redor diz para você desistir. É continuar orando quando não há sinais. É continuar semeando quando o terreno parece seco. Mas sabe o que acontece quando você persevera assim? A sua fé se torna mais forte, mais profunda. O seu coração aprende a confiar, não apenas no que Deus pode te dar, mas em quem Ele é. E essa confiança, essa é a base de tudo. Davi, quem escreveu esse salmo, sabia o que era esperar. Ele não se tornou rei da noite para o dia. Passou anos sendo perseguido, escondendo-se em cavernas, fugindo para salvar a própria vida, antes de ver a promessa se cumprir. Mas durante todo esse tempo, Deus não se esqueceu dele. Deus estava o preparando, e Ele faz o mesmo com você. A espera faz parte do processo. É a sala onde Deus molda o seu caráter, fortalece o seu espírito e te alinha com a sua vontade. Por isso, o Salmo repete: sim, espera no Senhor. Porque Deus sabe que às vezes nos cansamos, que a dúvida bate, que os atalhos parecem tentadores. Mas Ele também sabe que, se você permanecer firme, a recompensa será maior do que você imagina. Então hoje, pare um momento e se pergunte: em que área da sua vida você está lutando para esperar? O que tem te deixado ansioso, impaciente, frustrado? Identifique isso, leve à presença de Deus. Não esconda. Converse com Ele. E enquanto faz isso, fortaleça o seu interior. Encha a sua mente com a palavra. Cerque-se de pessoas que edificam. Busque todos os dias aquele tempo de conexão com Ele que renova a alma. Porque no meio da espera, é Ele quem te sustenta. Então não desista. Não acelere aquilo que Deus quer fazer com calma. Ele nunca chega tarde. Ele chega quando a sua glória pode se manifestar de maneira perfeita. E quando isso acontecer, porque vai acontecer, você vai olhar para trás e vai entender por que era necessário esperar. Confie, esforce-se, anime o seu coração e, acima de tudo, continue esperando no Senhor, porque nessa espera, sua alma cresce, sua fé amadurece e os seus passos se alinham com o propósito eterno daquele que jamais falha. Número 5. No silêncio, Deus se manifesta. Espere com confiança. Bom é o Senhor para os que nele esperam, para a alma que o busca.
Bom é aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Estas palavras de Lamentações 3 foram escritas em um momento de profunda dor e desolação para o povo de Israel. Mas mesmo em meio à ruína, ao caos, à tristeza mais profunda, surge esta declaração: Deus continua sendo bom. E não apenas isso, Ele é bom para os que esperam nele, para aqueles que não desistem, que não correm desesperadamente, mas que mesmo com lágrimas decidem confiar. Que poderoso, não é? É que às vezes pensamos que Deus só se manifesta nos momentos de euforia, quando tudo vai bem, quando as orações são respondidas rapidamente. Mas não, muitas vezes Deus se revela de forma mais profunda no silêncio, naquela etapa em que não há respostas claras, onde não se escuta nada, apenas fé. Porque é ali, quando tudo está em pausa e você decide continuar crendo, que a sua relação com Deus se fortalece de verdade. Não pelo que Ele faz, mas por quem Ele é. Repare que o texto diz que Ele é bom para a alma que o busca. O que isso significa? Que não basta esperar passivamente. Deus responde a um coração que o busca, que o deseja, que não quer apenas a bênção, mas o doador da bênção. Buscá-lo implica orar, sim, mas também implica se render, abrir o coração, dizer com sinceridade: Senhor, mesmo que eu não entenda, mesmo que doa, eu continuo crendo na tua bondade. E ali acontece algo profundo, não por fora, mas por dentro. Deus começa a transformar o seu caráter, a sua forma de ver a vida, a sua dependência emocional. E mesmo que o panorama continue igual, você já não é o mesmo. Sabe o que mais me impacta? A parte que diz: bom é aguardar em silêncio. Como isso é difícil, porque estamos acostumados a querer respostas imediatas, a ter tudo sob controle, a falar, reclamar, buscar soluções. Mas Deus nos convida a outro tipo de espera, uma onde o silêncio não é vazio, e sim confiança. Onde calar não é resignação, e sim rendição. Esperar em silêncio é como dizer: Senhor, eu não preciso entender tudo, só preciso saber que Tu estás aqui. E pode acreditar, Ele está. Mesmo que você não o veja se mover, Ele está trabalhando. E o mais lindo de tudo é que a sua salvação chega, e chega na hora certa. Nunca tarde, nunca fora de lugar. Não importa quanto tempo demore para você ver, Deus não esquece uma única oração, nem uma única lágrima. E quando Ele responde, o faz de uma forma tão perfeita, tão específica, que você entende por que foi necessário esperar. O seu resgate não é apenas uma solução, é uma transformação. Algo que marca a sua vida para sempre. Agora, de forma prática, como viver isso? Comece fazendo espaço para o silêncio. Talvez 5 minutos por dia em que você desligue tudo, deixe o celular de lado e simplesmente diga a Deus: aqui estou. Se quiser falar, fale, ou apenas fique comigo. Esse pequeno ato de silêncio pode se tornar um refúgio para a sua alma. Depois, tente anotar os momentos em que você viu a fidelidade de Deus, porque às vezes, quando a dúvida chega, é bom olhar para trás e lembrar: Ele já me salvou antes, Ele pode fazer de novo. Então hoje eu quero te convidar a deixar de perseguir com ansiedade aquilo que só Deus pode entregar no seu tempo. Ele vê o seu coração, as suas noites em claro, as suas orações em sussurros. E no meio do silêncio, Ele se manifesta. Nem sempre com estrondo, mas com certeza. Nem sempre com milagres visíveis, mas com uma paz que excede todo o entendimento. Espere com confiança, porque mesmo que você ainda não veja, a salvação do Senhor está a caminho. E quando ela chegar, você vai saber que valeu a pena cada segundo de espera. Número 6. Entrega a tua carga. Deus está atento a ti.
lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. É isso que diz 1 de Pedro 5,7. E a verdade é que essa frase tem um poder impressionante quando a lemos com o coração aberto. Porque me diga uma coisa, quantas vezes você já se sentiu sobrecarregado? Com tantas responsabilidades, com tantas preocupações acumuladas, que parece que a alma não aguenta mais. Às vezes, escondemos bem por fora, mas por dentro vamos carregando uma mochila emocional tão pesada que mal conseguimos suportar a nós mesmos. E justamente ali, nesse ponto, Deus te diz: entrega para mim, eu cuido disso. Repare que o apóstolo Pedro não diz: compartilhe a sua ansiedade com Deus, ou deixe uma parte e fique com o resto. Não, ele diz: lance. E essa palavra no original tem a ver com soltar, com jogar fora de maneira definitiva. Como se você pegasse essa carga que está nas suas costas e a deixasse cair completamente nas mãos daquele que de fato pode sustentá-la. Não é entregar com dúvida, como quem diz: vamos ver se ele faz algo. É confiar plenamente, como uma criança que corre para os braços do pai e se deixa abraçar sem medo. E claro, para conseguir soltar, antes é preciso reconhecer o que estamos carregando. Porque muitas vezes vivemos tão no automático que já nem sabemos o que está nos pesando. Mas, se você parar um momento, percebe, há preocupações com o futuro, com a saúde, com a família, com o trabalho, com decisões que você precisa tomar. Tudo isso se acumula e vai roubando a sua paz. Por isso, este versículo não é apenas um conselho espiritual. É uma ferramenta prática para viver mais leve, mais livre. Agora, por que podemos fazer isso? Porque Ele tem cuidado de nós. E aqui está a chave. Não se trata apenas de soltar por soltar. Se trata de a quem você entrega essa carga. A um Deus que não é distante nem indiferente. Não é um juiz frio que apenas observa lá de cima. É um pai atento, presente, que se importa com cada detalhe da sua vida. Nada passa despercebido por ele. Nem as suas lágrimas, nem os seus pensamentos mais profundos, nem aquele medo que você nem consegue colocar em palavras. Ele vê e ele cuida. E o mais lindo de tudo é que o seu cuidado não é ocasional. Não é como aquelas pessoas que estão com você apenas quando lhes convém. Não. O seu cuidado é constante, dia e noite. Mesmo quando você não percebe, mesmo quando tudo parece silêncio, Deus está agindo. Ele está trabalhando a seu favor. Está preparando caminhos que você nem imagina. Mas para que isso aconteça, falta algo que muitas vezes nos custa muito: humildade. Sim, humildade, porque soltar o controle implica reconhecer que não sabemos tudo, que não conseguimos tudo, que precisamos de ajuda. E isso, às vezes, mexe com o ego, não é? Porque estamos acostumados a achar que precisamos resolver tudo sozinhos. Mas quando você entende que não foi criado para carregar tudo sozinho, encontra uma liberdade enorme. Soltar não é desistir, é confiar. É abrir espaço para que Deus intervenha e faça o que você não pode. Então, o que você pode fazer hoje de forma prática? Pegue um papel, escreva qual é a carga que mais te pesa. Talvez seja algo que você nunca disse em voz alta. Escreva. Depois, em oração, diga a Deus: isso está me machucando, está me cansando, mas hoje eu decido te entregar. Não como um ato mágico, mas como um passo de fé. Se puder, fale com alguém de confiança, um líder espiritual, um amigo de fé. Às vezes, colocar em palavras te ajuda a soltar de verdade. E por fim, lembre, faça memória das vezes em que Deus já te sustentou antes. Porque se Ele fez antes, Ele vai fazer de novo. 1 de Pedro 5,7 não é uma teoria bonita. É um convite para viver de outra forma, para deixar de perseguir soluções desesperadas e começar a caminhar com a certeza de que Deus está atento a ti. Hoje, faça essa mudança. Solte, confie, respire, porque o seu Pai Celestial já está agindo.
Número 7. Primeiro Deus, o resto vem no seu tempo. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Estas palavras de Jesus, no meio do famoso Sermão do Monte, são como uma bússola para a alma. Porque, sejamos honestos, quantas vezes colocamos nossas energias no material, no imediato, naquilo que acreditamos precisar agora mesmo? Corremos atrás do dinheiro, do reconhecimento, de uma posição, de coisas que não são ruins em si mesmas, mas que acabam ocupando o primeiro lugar. E é justamente aí que Jesus nos diz: ei, coloca Deus primeiro, o resto vem depois. Buscar o reino de Deus não é apenas ir à igreja aos domingos ou ler um versículo de vez em quando. É viver debaixo dos seus valores todos os dias. É deixar que seus princípios guiem nossas decisões, nossas palavras, nossas prioridades. Amar como Ele ama, servir sem esperar algo em troca, perdoar mesmo quando dói. Isso é reino. E quando esse reino se torna o mais importante para você, tudo começa a se alinhar de outra forma. Você já não vive por metas egoístas, mas por propósitos eternos. E não se trata apenas de buscar o reino, mas também a sua justiça. E atenção, isso não tem nada a ver com a justiça do mundo, aquela que muitas vezes se baseia em vingança ou em vencer a qualquer custo. Não. A justiça de Deus é compaixão, é integridade, é fazer o que é certo mesmo quando ninguém está olhando. É cuidar do necessitado, falar com verdade, agir com honestidade. Quando buscamos essa justiça, o nosso caráter começa a se parecer mais com o de Cristo. E essa mudança é visível. Sabe o que acontece quando você faz isso? A sua forma de ver a vida muda. As suas prioridades se transformam. Você já não corre atrás do que apenas brilha, mas do que edifica. Já não se desespera para ter mais, porque confia que Deus te dará o que realmente precisa. E é aí que entra a segunda parte do versículo. Todas estas coisas vos serão acrescentadas. Que coisas? Aquelas que você muitas vezes persegue com ansiedade. O sustento diário, a paz emocional, as oportunidades, as portas abertas. Preste atenção. Jesus não diz para ignorar as suas necessidades. Ele sabe que você as tem, mas ele está ensinando a ordem correta. Primeiro o espiritual, depois o material. Primeiro Deus, depois todo o resto. Porque quando Deus ocupa o primeiro lugar, o resto encontra o seu lugar também. O problema é quando fazemos o inverso. Buscamos primeiro as acrescentadas e deixamos Deus para depois. Ou só o incluímos quando já não sabemos o que mais fazer. Por isso, hoje vale a pena parar e perguntar: o que você está colocando em primeiro lugar? O que ocupa a maior parte dos seus pensamentos e dos seus esforços? Se não for Deus, há algo a ajustar. Porque no final, todo o resto é passageiro. O reino é eterno, e você não precisa fazer uma mudança gigante de um dia para o outro. Comece pelo prático. Talvez hoje mesmo você consiga identificar um ato de justiça para colocar em prática. Perdoar alguém, ajudar um vizinho, agir com transparência no trabalho, falar com bondade. Depois, faça uma revisão honesta das suas metas. Elas estão alinhadas com o que Deus quer fazer em você? Ou estão centradas apenas no que você quer conquistar? E, por fim, ore. Peça ao Espírito Santo que te ajude a enxergar com clareza. Às vezes estamos tão presos à rotina que nem percebemos quanto nos desviamos. Mateus 6 não é apenas uma promessa, é uma estratégia de vida. É o modo como Deus nos convida a viver, colocando o eterno acima do temporário, o divino acima do terreno. Então, se ultimamente você tem se sentido cansado de correr atrás de tantas coisas, talvez seja hora de parar de perseguir e começar a priorizar. Porque quando você busca primeiro a Deus e a sua justiça, o resto, pode acreditar, chega na hora certa, na medida certa, do jeito perfeito e com a paz que só Ele pode dar. Número 8. Nada se perde,
Deus usa cada circunstância para o teu bem. E sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Este versículo em Romanos 8:28 não é apenas uma frase bonita para nos animar quando as coisas vão mal. É uma verdade profunda que sustenta a alma no meio de qualquer tempestade. Porque sejamos honestos, há momentos em que nada parece fazer sentido. Quando aquilo que sonhamos desmorona, quando oramos e não vemos resposta, quando aquilo que mais temíamos acontece. E no meio disso, esta passagem nos lembra que Deus não perde o controle, que até mesmo aquilo que hoje dói, amanhã pode se tornar parte de algo muito maior. Repare que esta promessa tem uma condição. É para os que amam a Deus. Não diz, a todos sempre irá bem. Diz, aos que amam a Deus, tudo coopera para o bem. E esse amor não é apenas emoção ou palavras bonitas. Amar a Deus é confiar quando você não entende. É obedecer mesmo quando custa. É continuar buscando a sua presença mesmo quando a vida te sacode. É viver conectado à sua vontade, não só quando tudo vai bem, mas também quando tudo parece escuro. E o impressionante deste versículo é essa frase: todas as coisas, não algumas, não só as boas, todas. E isso inclui os erros que você cometeu, as decisões equivocadas, as portas que se fecharam, os relacionamentos que se romperam, os tempos de escassez, as doenças, as perdas. Nada fica de fora. E isso, meu amigo ou minha amiga, é algo que somente Deus pode fazer. Porque nós, às vezes, só vemos ruínas, mas Ele vê construção. Onde você vê fracasso, Ele vê uma lição. Onde você vê perda, Ele está abrindo espaço para algo novo. Nada se desperdiça nas mãos de Deus. Já aconteceu com você de olhar para trás e entender coisas que na época doeram tanto? É como se Deus tivesse usado pedaços quebrados para formar algo que você jamais imaginaria. Esse é o estilo dele. Ele redime, ele transforma. Ele não apaga o que passou, mas dá um propósito eterno. E isso não significa que a dor desapareça imediatamente. Às vezes há processos longos, lágrimas silenciosas. Mas até nesse vale, Deus está produzindo algo bom. Porque aquilo que Ele forma dentro de nós tem mais valor do que qualquer conforto exterior. E quando diz segundo o seu propósito, isso nos mostra que cada um de nós tem um design único. Você não está aqui por acaso. Deus te criou com um propósito específico. E tudo o que você vive, cada capítulo da sua história, faz parte dessa missão. Às vezes acreditamos que certas coisas nos atrasam, mas na verdade fazem parte do treinamento. Aquela situação difícil pode estar formando em você a paciência que será necessária lá na frente. Aquela decepção pode estar limpando o seu coração de dependências que te impediam de avançar. Deus não erra no que permite. Então, o que você pode fazer agora? Comece olhando para a sua história com outros olhos. Pense em momentos que te machucaram e pergunte: o que eu aprendi ali? O que mudou em mim? Depois, pratique a gratidão. Mesmo sem entender tudo, diga a Deus: obrigado, porque sei que tu estás comigo e que isto, de alguma forma, vai cooperar para o meu bem. E se você está no meio de algo que ainda não faz sentido, ore. Peça direção, clareza. Deus não vai te deixar sozinho no meio do processo. Ele quer te revelar o propósito por trás da dor. Romanos 8 não diz que tudo vai ser fácil, mas garante que nada será em vão. Que se você está nas mãos de Deus, cada circunstância, por mais difícil que seja, está sendo usada para te aproximar do teu propósito. Então, se hoje você está cansado de correr atrás de soluções, se está frustrado porque nada sai como esperava, pare um pouco. Deixe de perseguir o que não te cabe carregar. E lembre-se disso: em Deus, nada se perde. Ele está usando cada detalhe, cada lágrima, cada passo para o teu bem.
Só confie, permaneça e continue caminhando. Porque o que vem pela frente faz sentido no plano eterno que ele traçou para você desde o princípio. Número 9. Pensamentos de bem-estar, o futuro cheio de esperança que Deus preparou. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Isso está em Jeremias 29:11. E sim, talvez você já tenha ouvido muitas vezes, mas hoje eu quero que você sinta como uma mensagem direta ao coração. Porque essa promessa não foi dada em um momento fácil. O povo de Israel estava em cativeiro, longe da sua terra, com a esperança desgastada. Familiar, não é? Às vezes nós também nos sentimos assim, presos, desanimados, sem entender o que Deus está fazendo. Mas justamente ali, no meio da confusão, Deus diz: eu tenho pensamentos de bem para ti. E não são pensamentos aleatórios, são pensamentos de paz e não de mal. Isso significa que mesmo que agora você não entenda, Deus não largou a tua história. Ele não está improvisando nem dizendo, vamos ver o que acontece com você. Ele já pensou na tua vida antes mesmo de você tomar a sua primeira respiração. E o que ele pensou foi bom. Ainda que hoje o processo seja desconfortável, ainda que o que você vê pareça contraditório, o plano dele continua sendo de paz. Porque esse é o caráter dele. Ele não muda, ele não castiga com crueldade e não te esquece. A bondade dele não depende da situação, está firme, sempre. Às vezes o que sentimos é tão forte que parece mais real do que aquilo que Deus disse. Mas é aí que precisamos lembrar, nossas emoções não ditam o futuro. As circunstâncias não têm a última palavra, Deus tem. E Ele prometeu nos dar o fim que esperamos. O que isso significa? Que o final da tua história não será derrota, não será caos, será plenitude. Claro, o caminho pode ter curvas, buracos e até tempestades, mas se Deus está guiando, o destino sempre será restauração. E aqui entra algo muito importante. O tempo dele não é como o nosso. Nós queremos que tudo se resolva agora, que as promessas se cumpram no mesmo momento em que oramos. Mas Deus trabalha com um tempo perfeito, e enquanto esperamos, Ele forma, Ele limpa, Ele fortalece, porque mais do que te dar um final bonito, Ele quer te dar um coração preparado para esse final. Já reparou que às vezes o maior milagre não é o que acontece por fora, mas o que acontece dentro de você enquanto espera? E sendo bem sinceros, nossos planos ficam pequenos perto dos planos dele. Nós vemos só um pedaço do quebra-cabeça, mas ele vê a imagem completa. Quando tudo parece bagunçado, ele já tem as peças organizadas. O que hoje parece retrocesso, amanhã fará parte do testemunho que você vai contar com lágrimas de gratidão. Sabe por quê? Porque Deus não desperdiça nada. Tudo o que Ele permite, Ele usa, e Ele usa para o teu bem. O povo de Israel achou que o exílio era o fim, mas Deus já tinha em mente o retorno. Já tinha um plano para restaurá-los, levantá-los, fazer algo novo. E se Ele fez isso com eles, Ele fará também com você. Porque a fidelidade dele não ficou no passado, ela é para você, aqui e agora. Então, o que você pode fazer hoje? Comece declarando essa promessa. Diga a Deus em oração: Senhor, eu creio nos teus pensamentos de paz. Mesmo sem ver tudo claro, eu confio que tu estás agindo. Depois, trabalhe para desenvolver uma visão de fé. Em vez de focar só no que te falta, comece a imaginar o futuro que Deus preparou para você. Escreva, medite nisso e caminhe em obediência na direção desse futuro, um passo de cada vez. E quando vier um dia difícil, porque sim, eles virão, lembre-se, isso não é o fim. O fim que Deus planejou é de esperança. Jeremias 29:11 não é uma promessa vazia. É o reflexo do coração paternal de Deus. Ele te conhece, te vê e está trabalhando em algo muito maior do que você, neste momento, é capaz de imaginar.
Então pare de correr atrás de soluções instantâneas. Pare de se desesperar por caminhos que só te afastam da vontade dele. Abrace o plano dele. Descanse no propósito dele, porque o futuro que ele pensou para você ainda está a caminho e será muito melhor do que você esperava. Número 10. Descansa em Deus. Lança sobre ele a tua carga. Lança o teu fardo sobre o Senhor e ele te susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Isso diz o Salmo 55. E deixa eu te dizer, este versículo não é apenas um consolo bonito. É um convite direto, uma porta aberta, um chamado urgente para mim e para você. Porque, sejamos sinceros, quantas coisas você está carregando agora mesmo? Quantas preocupações levam a tua mente quando você vai dormir? Quantas vezes você já sentiu como se o peso da vida fosse demais para os teus ombros? E a primeira coisa que este texto deixa claro é que Deus não quer que carreguemos tudo sozinhos. A palavra lança implica soltar, jogar, deixar cair. Não diz acomode-se com o fardo nem carregue com mais força. Diz deixe. Mas atenção, não soltar no ar, nem nas mãos de qualquer um. Lançar sobre o Senhor. Sobre ele, sobre esse Deus que não dorme, que te conhece desde antes de você nascer, que não se cansa e não desiste de você. Esse fardo pode ter muitos nomes. Às vezes é o medo do futuro, outras vezes é uma doença, uma dívida, um problema familiar que você não sabe como resolver, uma decisão que está te tirando a paz. Cada um sabe o que pesa. E o mais impressionante é que mesmo quando não falamos nada, andamos pela vida fingindo que está tudo bem, mas por dentro estamos desmoronando. E justamente ali Deus te diz, entrega para mim, você não precisa levar isso mais. E quando você faz isso, quando em oração vem e solta essa ansiedade, esse medo, essa situação que te ultrapassa, Ele não apenas tira o peso, Ele te sustenta. E isso é mais profundo. Porque não se trata apenas de resolver o problema, embora ele possa fazer isso. Trata-se de te fortalecer por dentro enquanto você caminha, de te dar uma paz que excede todo entendimento, de te mostrar que mesmo no caos, ele está contigo, passo a passo ao teu lado. E a promessa continua com algo muito lindo. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Ou seja, se você tropeçou, se sente que caiu, isso não é o final. Porque quando você confia em Deus, quando vive rendido a Ele, não há queda que o surpreenda, nem erro que o afaste. Ele estende a mão, Ele levanta, Ele cura, Ele restaura. Ele não é como o mundo, que quando você cai te julga ou se afasta. Deus se inclina, olha nos teus olhos com amor e te diz, eu ainda não terminei contigo. Agora, isso exige humildade, porque às vezes a nossa maior dificuldade não é o problema. É que não queremos soltar o controle. Queremos resolver tudo do nosso jeito, no nosso tempo, com as nossas forças. Mas existe uma liberdade imensa quando você reconhece, eu não consigo sozinho, mas Deus consegue comigo. E isso muda a vida, porque você começa a viver menos exausto e mais confiante, menos tenso e mais sustentado. Então, o que você pode fazer hoje de forma prática? Comece com uma oração sincera. Fale com Deus como falaria com um amigo. Diga o que dói, o que preocupa. Mencione pelo nome. E depois, visualize entregando isso nas mãos dele. Imagine-se soltando esse peso. Depois, busque promessas na palavra. Escreva, repita, faça parte do teu dia. Por exemplo, vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Essa é outra das convocações de Jesus para você. E por fim, se você precisa descansar, descanse. Descansar também é um ato de fé que diz, Deus continua agindo enquanto eu repouso. Os salmos não exigem que você seja forte o tempo todo. Não exigem que você tenha todas as respostas. Eles te lembram que você não está sozinho, que Deus é o teu sustento, o teu refúgio, a tua força. Então hoje, pare de perseguir soluções por conta própria. Pare de carregar esse fardo que já não te deixa avançar. Lança sobre ele. E quando você fizer isso,
prepare-se, porque Ele vai te levantar, vai te sustentar e vai te mostrar que o amor dele jamais te solta. Número 11. A força da espera voar como as águias. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Isso disse Isaías, e pode acreditar. Não é apenas mais uma metáfora bonita, é uma promessa com poder, porque há momentos em que não se trata de correr mais, nem de fazer mais, nem de buscar mais. Há momentos em que a única coisa que Deus te pede é: espera em mim. E isso, embora soe simples, é um dos maiores desafios que temos na vida. Esperar em Deus não é ficar parado de braços cruzados sem fazer nada. É uma atitude do coração. É decidir, em meio ao caos, confiar. É continuar crendo quando não há sinais. É permanecer firme mesmo sem ver resultados imediatos. E sabe o que é melhor? Essa espera não te enfraquece, te renova. Porque quando você deixa de correr pela sua própria força e começa a descansar no poder de Deus, então acontece o miraculoso. Ele te dá novas forças, e não é qualquer tipo de força. O versículo diz que você subirá com asas como as águias. Sabe como as águias voam? Não é como outros pássaros que batem desesperadamente as asas. As águias se elevam aproveitando as correntes de ar. Elas não se desgastam, não se fatigam. Elas apenas se deixam levar pelo que as sustenta. Assim é a fé. Quando você espera em Deus, Ele se torna essa corrente que te levanta. Você não precisa se agitar tanto, só precisa confiar, olhar para cima e deixar-se elevar pelo poder dele. E há algo lindo nisso. Das alturas, tudo se vê diferente. Quando você está no meio do problema, a dor parece gigante. Mas quando você se eleva na presença de Deus, quando vê as coisas da perspectiva dele, percebe que não está sozinho, que ele tem um plano e que isso também vai passar. Esperar te dá visão, te ajuda a ver além do momento, te prepara para o que vem. Depois vem essa frase que pessoalmente me sacode: correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Porque há temporadas da vida em que você está correndo, tudo acontece rápido. Você toma decisões, enfrenta desafios e precisa de energia. Mas também há outras em que você só consegue caminhar, nas quais avança passo a passo, devagar, porque não dá para mais. E Deus diz: em ambas eu te sustento. Não importa se você está em uma maratona emocional ou se está dando pequenos passos de fé, Ele está contigo em cada ritmo, em cada etapa. E se hoje você se sente exausto, física, emocional ou espiritualmente, isto é para você. Deus não espera que você seja invencível. Ele não está pedindo que você tenha tudo sob controle. Ele está te convidando a soltar, a parar de perseguir pela tua própria força aquilo que só acontece quando você decide confiar. Porque a força verdadeira não nasce do esforço humano, nasce da presença de Deus em você. Então, o que você pode fazer de forma prática? Primeiro, faça espaço para estar com Deus. Não precisa ser uma hora inteira. Podem ser 5 minutos de silêncio, oração ou leitura bíblica, onde você diz: Senhor, aqui estou. Renova o meu coração. Segundo, quando sentir que te faltam forças, repita este versículo. Faça dele parte de você. Escreva, memorize, declare. É uma promessa viva. E terceiro, não tenha medo de pedir ajuda. Deus também te fortalece através de pessoas. Você não foi criado para carregar tudo sozinho. Isaías 40 nos lembra que a verdadeira força não é para os mais rápidos, nem para os mais fortes, nem para os mais capazes. É para os que esperam no Senhor. Então, se hoje você está cansado, confuso ou simplesmente esgotado, tenho uma notícia. Este é o momento perfeito para voar. Não com as suas asas, mas com as de Deus. Ele quer te levar mais alto, mais longe, com menos desgaste e com mais propósito. Número 12.
Silêncio diante da majestade. Reconheça que Ele é Deus. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. Este versículo do Salmo 46 não é apenas uma declaração poderosa, é uma instrução direta. Uma ordem que chega justamente quando estamos mais confusos, cansados ou ansiosos. Porque, sejamos sinceros, muitas vezes a última coisa que fazemos é estar quietos. Corremos, planejamos, nos preocupamos, queremos controlar cada detalhe. Mas Deus, em meio a todo esse ruído, nos diz: pare, eu estou no comando. Repare que Ele não diz: pense mais, trabalhe mais, tente mais. Não, Ele diz: aquietai-vos. É como se Deus olhasse nos nossos olhos e dissesse: já chega, pare de se desgastar com o que só eu posso resolver. E isso não é passividade, é rendição. É uma pausa intencional onde você reconhece que existe um limite para o que pode fazer e que dali em diante é Deus quem assume o controle. É como soltar o leme no meio da tempestade, sabendo que o verdadeiro capitão está presente. Mas essa quietude não é apenas externa, ela também fala do que está acontecendo dentro de nós. Quantos pensamentos te roubam a paz? Quantas vezes a tua mente corre tão rápido que você nem consegue orar com clareza? Aquietar-se também significa silenciar a alma, parar o barulho interior, desligar por um momento as vozes do medo, da dúvida, da pressa, porque é só nesse silêncio que podemos conhecer a Deus. Não apenas saber que Ele existe, mas experimentá-lo, sentir sua presença, ouvir sua voz, reconhecer que, apesar de tudo que nos cerca, Ele continua sendo Deus. E isso nos leva à segunda parte do versículo. Sabei que eu sou Deus. Que declaração mais forte! Porque Deus não precisa provar nada para ninguém, mas mesmo assim, Ele deseja se revelar. Ele quer que você o conheça, não pelo que os outros dizem, mas pelo que Ele mesmo te mostra no secreto. E esse conhecimento não vem quando você está correndo de um lado ao outro. Vem quando você faz uma pausa e decide buscá-lo de verdade. Quando, em meio ao caos, você levanta os olhos e diz: Senhor, quero te ver nisso. Quero te entender aqui. E então o Salmo continua: serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. Sabe o que isso significa? Que aconteça o que acontecer, no final, Deus será glorificado. Nada e ninguém poderá impedir o seu propósito. Ele será exaltado, em cada nação, em cada canto da terra, em cada história, inclusive na sua, porque sua soberania não tem rival. Seu poder não tem limites, e quando você decide descansar nessa verdade, tudo muda. O medo recua, a ansiedade se cala, porque você entende que existe um plano divino que não depende do seu esforço, e sim da fidelidade dele. E no cotidiano, como aplicar isso? Comece criando espaços de silêncio. Pode ser um momento no início do dia onde você desliga tudo, literalmente tudo, e apenas permanece na presença dele, não para falar muito, mas para ouvir. Às vezes, o maior ato de fé é ficar em silêncio e confiar. Segundo, entregue o seu dia. Diga: Senhor, estes são meus planos, mas reconheço que Tu és Deus, conduz Tu. E terceiro, observe ao seu redor. Veja a criação, o céu, as árvores, o mar. Tudo isso te lembra que existe um Criador que sustenta o universo e também sustenta você. Salmo 46 não é uma sugestão suave, é uma voz firme que te diz: já basta, descanse, eu sou Deus. E hoje, talvez isso seja exatamente o que você precisa. Não correr mais, não buscar mais, apenas parar, render-se e lembrar quem é que está sentado no trono. Porque quando você reconhece sua majestade, tudo mais encontra o seu lugar. A ansiedade diminui, as dúvidas se organizam e a fé se acende. Número 13. O pastor perfeito, em suas mãos nada te faltará.
O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Este trecho do Salmo 23 é como um abraço do céu. Porque quando a vida te pressiona, quando o coração se cansa de correr atrás do que você acha que precisa, estas palavras te lembram algo simples, mas poderoso. Você não está sozinho. Você não precisa resolver tudo. Você tem um pastor, e não qualquer pastor, mas o pastor perfeito, aquele que te conhece pelo nome, que cuida de você com ternura e que caminha contigo em cada temporada da sua vida. Quando Davi escreveu este salmo, ele não estava em um trono cercado de luxo. Ele escreveu a partir da experiência de alguém que conhecia o campo, que sabia o que significava cuidar de ovelhas. Por isso, usa essa imagem tão íntima, porque as ovelhas são vulneráveis, dependem totalmente do pastor. Não sabem se defender sozinhas, não sabem se guiar sozinhas. E você e eu, muitas vezes, estamos assim também. Não acontece com você de ter dias em que simplesmente não sabe para onde ir ou o que fazer com o que está vivendo? É aí que Deus entra e diz: calma, eu sou o teu pastor, eu te guio, eu te cubro, eu te sustento. E essa frase, nada me faltará, não quer dizer que você nunca vai enfrentar escassez ou dificuldades. Significa que, em cada situação, Deus vai prover exatamente o que você precisa. Às vezes será força, outras vezes paz. Em outros momentos, sabedoria, consolo, paciência, direção. Deus não falha, nada passa despercebido diante dele. Ele conhece o teu caminho e já preparou provisão para cada trecho, até para aqueles que você ainda nem imagina. Agora, repare no que vem depois. Em verdes pastos me faz repousar. Isso não é só descanso físico. É um convite para descansar a alma, para parar um pouco esse esforço constante de controlar tudo, para deixar de perseguir soluções ansiosas que não preenchem. Quando você reconhece que Deus está no comando, você pode respirar fundo e descansar, porque sabe que não é apenas sobre a sua força. Ele te leva a lugares onde a alma pode ser curada, onde você recupera o fôlego, onde encontra paz verdadeira. E então, guia-me mansamente a águas tranquilas. A água, na Bíblia, é símbolo de vida e renovação. Deus não te leva para qualquer lugar. Ele te conduz exatamente onde o teu espírito precisa ser renovado. E o mais lindo, você não precisa encontrar essas águas sozinho. Ele é quem te guia até lá. O trabalho da ovelha não é descobrir a rota, é seguir a voz do pastor. E isso muda tudo, porque quando você sabe quem está seguindo, o caminho deixa de ser tão assustador. Muitas vezes, o que nos esgota não é a situação em si, mas não saber se estamos no caminho certo. Mas quando você permanece perto do pastor, quando ouve sua voz por meio da palavra, quando o busca em oração, mesmo sem ver tudo claro, você sabe que está sendo guiado por alguém que vê. Alguém que já esteve no futuro e preparou provisão para você. Então, como viver isso de forma prática? Primeiro, comece o dia reconhecendo o pastor. Ore antes de decidir. Leia ao menos um versículo. Permita que Deus fale. Segundo, quando a ansiedade bater, pare um instante, respire e diga a si mesmo: eu não sou o meu próprio pastor. Deus está comigo. Ele sabe do que eu preciso. Terceiro, assim como Deus cuida de você, cuide de outros. Seja voz de ânimo para alguém. Compartilhe o que você está recebendo. O Salmo 23 não é apenas poesia. É uma declaração de confiança. É uma promessa viva. É descanso para uma alma inquieta. E hoje, se você está cansado, confuso ou com o coração inquieto, receba isso com fé. O Senhor é o teu pastor, e nas suas mãos nada te faltará. Não corra mais atrás do que ele já preparou. Siga a voz dele, descanse no cuidado dele, e você verá que, passo a passo, ele vai te levar exatamente onde você precisa estar.